Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite aí pra vocês. Espero que estejam todos bem, principalmente agora com essa vitória do Corinthians aí contra o Velo Clube pelo Campeonato Paulista, segunda rodada aí do Paulistão. Corinthians garantiu 100% até o presente momento, 6 pontos, tá? Porém, porém, precisamos deixar bem claro aqui, tá? Eu acredito que muitos de vocês corintianos vão concordar comigo, tá? É o seguinte, rapaziada. Contra o Bragantino foi um jogo meio difícil, né? Como eu deixei claro lá naquele vídeo também. O Corinthians, quando vai jogar contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, é sempre um jogo muito complicado. O Corinthians gosta de complicar o Red Bull Bragantino, mesmo quando tem um time melhor do que eles. Então, não teve nenhuma surpresa para mim, né? E para a grande maioria dos corintianos aí, a pressão que o Corinthians sofreu naquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Também tinha a desculpa de ser a primeira partida do ano, né? O pessoal tá sem ritmo ainda, enfim. Graças a Deus deu tudo certo, tá? Vencemos por 2-1 o Red Bull Bragantino de virada com um gol de Pedro Raul. Vocês têm noção que esse ano promete coisas boas para o Corinthians. O Corinthians venceu o Red Bull Bragantino fora de casa de virada com um gol de Pedro Raul. Para vocês terem noção que 2025 promete para nós, tá? Mas brincadeiras à parte, acabou o primeiro jogo, né? Eu já esperava a pressão, um futebol não tão bem apresentado assim, não tão bom apresentado. Porém, eu admito que contra o Velho Clube, o jogo de hoje, eu esperava assim um futebol melhor, né, por parte do Corinthians, principalmente depois que a escalação foi divulgada, né, com o Coronado dentro de campo, né? Porque contra o Bragantino, o Corinthians não tinha aquele meio-campista que armava jogadas, né? Aquele meio-campista que vira jogo, lançamento, é bola enfiada, o cara que arma contra-ataque, né? Bola, chute de longa distância, chute colocado. O Corinthians não tinha nenhum desses. O Garro e o Coronado, que são os caras dessa posição, não puderam jogar o primeiro jogo. Mas hoje tínhamos o Coronado, tá? Ele fez até com uma boa partida, tá? Fez o gol, o primeiro gol da partida, né? O Corinthians venceu o Clube por 2-1. O Coronado fez o primeiro gol de falta. Porém, mesmo jogando com um jogador, o cérebro do time, o Corinthians, na minha opinião, deveu muito futebol hoje ainda. Não fez um futebol, não jogou um futebol convincente, colocando, principalmente por conta do adversário de hoje, que é o Velho Clube aí, que segundo o Cleber Machado que falou na transmissão, os caras estavam há 45 anos sem jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista, tá? Então é um time, com todo respeito, muito pequeno, cara. Então eu esperava um futebol convincente hoje, que o Corinthians ganhasse amassando, bola na trave, o goleiro trabalhando. O goleiro dos caras trabalhou um pouco hoje sim, tá? Principalmente no segundo tempo, na metade do segundo tempo, tá? Se não fosse o goleiro dos caras, o Corinthians poderia até ter ganhado 3 aí. Mas mesmo assim foi pouco na minha visão, tá? Tanto porque, uma boa parte do jogo, o Velho Clube chegou mais para o ataque do que o Corinthians. Graças a Deus, o Velho Clube é um time que não tem jogadores tão qualificados assim, né? O ataque dos caras não é tão bom assim. E isso com certeza ajudou bastante o Corinthians aí, que poderia sim, se tivesse um ataque melhor, o clube poderia sim ter chegado com mais perigo ao gol do Corinthians, tá bom? Então, levando em conta o adversário do Corinthians hoje,
O Velo Clube que acabou de chegar ao Campeonato Paulista Série A1, depois de quase 50 anos, eu esperava uma goleada hoje, mas isso não foi feito. O Corinthians ganhou de 2-1, um gol de falta do Coronado, que na minha visão era totalmente defensável, tá, para o goleiro. O Coronado não chutou tão alto e foi no canto do goleiro. Se ao contrário, se fosse o Velo Clube fazendo um gol de falta daquele, com o Donelli, com o Hugo, ou quem quer que seja que estivesse no gol, eu ficaria puto da vida, tá? Um goleiro não pode tomar um gol daquele, mas o Coronado não tem nada a ver com isso, tá bom? E ele foi lá, fez o gol, fez boas movimentações, tá? O Yuri Alberto e o Romero, infelizmente, não estavam nos melhores dias deles. Tanto que o Romero, antes do Velo Clube empatar na partida, o Corinthians teve um pênalti claro, marcado, tá bom? E o Romero foi lá. Eu acredito que o Yuri Alberto estava disposto a bater o pênalti, ele queria bater o pênalti, mas o Romero conseguiu convencê-lo a deixar o Romero bater, né? O Romero foi lá, bateu, o goleiro do Descartes defendeu, isso já no segundo tempo. Depois, o Velo Clube começou a gostar da partida, estava chegando com perigo. Em um lance pela esquerda, o rapaz chutou cruzado. O Donelli, se não me engano, defendeu com as pontas dos dedos. E no lance seguinte, que a bola saiu para a linha de fundo, com a defesa do Donelli, escanteio para os caras, cruzamento, gol, empate, 1-1, Corinthians e Velo Clube em Itaquera. Eu confesso que eu fiquei muito preocupado porque o Corinthians não estava jogando uma partida até o momento para vencer um adversário tão fraco como esse time. Aí empatou, pensei que os caras iam sentir a pressão, com a casa cheia novamente, parabéns à fiel torcida. Isso aí, se a gente for falar toda vez como a torcida do Corinthians é foda, vai ficar chato o vídeo, vai ficar repetitivo todos os vídeos, né? Então, mais de 40 mil pessoas na partida, 1-1, um placar de 1-1. Eu pensei que os caras iam começar a sentir um pouquinho da pressão da torcida, né? Porque a torcida, obviamente, queria ver a vitória, né? E nessa altura do campeonato, os 3 pontos estavam valendo cada vez mais, né? Em comparação com quando começou a partida, né? Eu digo porque quando começou a partida, obviamente eu já estava esperando os 3 pontos, mais uns 3 pontos convencendo, jogando futebol bonito, né? 3-4-0. Mas quando se passa da metade do segundo tempo com 1-1, se ganha de um gol de diferença, como aconteceu, né? Já está ótimo. Melhor do que empatar com o Velo Clube dentro de casa, que é a mesma coisa que uma derrota. Um ponto conquistado contra o Velo Clube é nada, né? E logo em seguida do gol do Velo Clube, o Thales Magno, que dessa vez entrou muito bem na partida, na estreia do Corinthians no Campeonato Paulista. Não achei que ele foi tão bem assim, tanto que a transmissão deu a ele o craque da partida. Eu não achei que ele tinha ido tão bem assim, mas hoje ele entrou muito bem na jogada do segundo gol, que ele foi o autor do gol, né? Eu tava muito puto com ele antes do chute. Eu achava que ele tinha que ter tocado para o Pedro Raul, se não me engano, que estava mais aberto, livre. Eu até xinguei ele, se vocês quiserem ver depois na transmissão ao vivo que eu fiz. Vou deixar o link fixado aí nos comentários. Eu falei, solta a bola, o Magno, o Thales, solta a bola. Ele chutou, fez o gol. E o Vitão aqui teve que ficar com a boca calada, né? Mas são coisas do futebol. Graças a Deus o Thales fez esse gol aí. Se ele não tivesse feito, o Corinthians provavelmente teria empatado contra o Velo Clube dentro de casa. Seria um placar, não quero dizer trágico, porque ainda é o início de temporada. É apenas o segundo jogo é apenas o segundo jogo da temporada. Mas é meio broxante, né, para falar a verdade, né? Começar a semana aí empatando com o Velo Clube dentro de casa é muito broxante, tá?
ia fazer milhões de torcedores do Corinthians dormir com a cabeça inchada hoje. Mas graças a Deus deu tudo certo. Porém, é preciso deixar claro aqui que o Corinthians precisa melhorar o futebol. Estamos ainda nos primeiros jogos da temporada, mas precisa melhorar o futebol. Jogou mais ou menos lá contra o Red Bull Bragantino, foi fora de casa, tal, legal, ganhamos de virada, mas hoje sim, novamente, eu repito, esperava um resultado melhor não, um futebol melhor apresentado. Eu esperava ganhar de 3, 4 a 0 ou 4 a 1, que seja, mas não do jeito que foi, tá? Então vamos aí com os pés no chão, é muito importante, tá? Não tá nada ganho ainda. É porque o Corinthians está aí com 10, 11 vitórias consecutivas aí que a gente ganhou alguma coisa ainda. Vamos com os pés no chão, rapaziada, tá? Porque time a gente tem, dá para ganhar uma Copa, principalmente uma Copa. O Campeonato Brasileiro eu acho muito difícil ainda. Precisa ter um time melhor, um time contratar mais jogadores aí, né, para reforçar até o banco de reservas para um campeonato como o Campeonato Brasileiro. Mas as Copas, sim, por que não sonhar com as Copas? Principalmente uma Copa do Brasil, que o Corinthians vem chegando aí nas semifinais com até times inferiores do que esse. Por que não sonhar com uma Copa do Brasil? Com o Paulistão também, mas o Paulistão hoje em dia é muito pouco, né? Por que não sonhar com ganhar um título esse ano? O Corinthians tem condições, mas precisa melhorar o futebol apresentado, tá bom? É lógico que estamos no começo de campeonato, mas vamos nos manter atentos e cobrá-los por um futebol melhor, tá bom? E é isso, rapaziada, não tem mais o que falar. Próximo jogo do Corinthians é na quarta-feira agora, contra o Água Santa, tá bom? Água Santa que perdeu hoje para o Mirassol por 6 a 0. Sim, 6 a 0, tá? Então, Mirassol que está no grupo do Corinthians, em segundo colocado. Então, se o Mirassol ganhou de 6 a 0, por que não o Corinthians também não pode ganhar de 6 a 0, né? Então, vamos ficar atentos, vamos torcer que o Corinthians continue ganhando os jogos, mas principalmente que ganhe e convence, né? E convença a fiel torcida, não só a fiel torcida, mas todos em volta este mundo futebolístico, tá bom? Então é isso, rapaziada, não tem mais o que falar. Grande abraço a todos aí, boa semana para todos vocês, tá? E que as coisas comecem a melhorar para o Esporte Clube Corinthians Paulista. E também, só colocando um assunto fora do campo, né? Política, essa que é a verdade. Política, rapidão aqui, rapaziada. Parece que amanhã vai ter a votação do impeachment do Augusto Melo. Novamente, né? Se for. Minha opinião é o seguinte: Augusto Melo é um bom presidente para o Corinthians? Não. Isso está claro. Não é nem um pouco capacitado para estar a uma empresa, essa que é a verdade. O Corinthians é uma empresa do tamanho do Corinthians. Esse cara não tem nenhuma capacidade de estar na cadeira, no cargo mais importante do clube. Mas é o seguinte, quer tirar o cara de lá? Tá bom, vamos tirar. Mas vai colocar quem? Hã? Que coloque então um cara capacitado. Mas o medo da fiel torcida, e o meu também não é diferente, é que caso o Augusto Melo caia, quem vai assumir é o vice, e depois do vice, quem que vai assumir? Renovação e transparência de novo? Quem é que está querendo fazer esse processo de impeachment? Para que lado que eles torcem? Essa é a preocupação. Porque se hoje o Corinthians está quebrado, não é por conta do Augusto Melo. Né? Ele está fazendo cagada? Tá, sim. Isso é verdade também. Né?
Mas foram 16 anos de renovação e transparência. Andrei Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Lúlio Monteiro Alves. Os caras que também não têm nenhuma capacidade, nenhuma capacitação, um bando de incompetentes, para não dizer outra coisa, que estavam à frente do Esporte Clube Corinthians Paulista e que afundaram o clube em dívidas. Então, se for para tirar Augusto Melo para colocar renovação e transparência novamente no Corinthians, aí é o fim. Aí é papo da fiel torcida em peso protestar contra o Conselho Deliberativo também. Porque se esses caras voltarem para o Corinthians, eu acredito que ninguém tira mais esses caras de lá, né? Então, vamos ficar atentos no que vai acontecer amanhã. Repito, Augusto Melo não é o cara ideal para o Corinthians, longe disso, mas em comparação com quem já passou, Augusto Melo é o cara que, por enquanto, deve continuar, ao meu ver, no Corinthians, tá bom? E é isso. Grande abraço a todos aí, vai Corinthians. E se Deus quiser, dias melhores virão, dentro e fora de campo. Abraços.